Telespectadores, olá! Hoje nós temos uma presença maravilhosa! Xongani, Ana Paula Xongani. A gente tá falando muito hoje em dia sobre lugar de fala. O que é que significa isso? Qual é a importância de você respeitar o lugar de fala do outro, de você reconhecer qual é o seu lugar de fala? E a Xongani é uma pesquisadora desse assunto. Você é socióloga, Xongani? Menino, não sou. Você tem maior pinta de socióloga. Eu tenho, né? Você fala bonito. Menino, não, sou da moda. Você é das modas também? Sou super da moda, eu tenho um ateliê de moda. Minha trajetória profissional começa estudando design e pesquisando muita moda afro, muita moda negra. Mas quando a gente fala dessa moda negra, a sociologia vem junto, né? Porque a gente precisa pesquisar muito o que tá rolando aqui em volta. Mas de formação sou designer. Não, e é muito legal porque a moda, por muitos anos, ela foi vista assim, como se fosse uma coisa meio fútil, né? De gente que não elaborava um pensamento mais complexo, assim, sobre a sociedade. E a moda sempre foi, tipo assim, o espelho de todas essas coisas, desde o movimento hippie, movimento punk, movimento yuppie. E hoje, com o movimento do empoderamento e da representatividade, a moda também assumiu um outro significado, assim, que é muito mais especial, né? Eu sempre digo que falar de moda não é alheia à sociedade, é uma janela pra gente discutir sociedade. E quando eu entendi isso, foi meu ponto de partida pra tanto construir a minha moda, quanto pensar outras coisas a partir dela. E hoje, moda em lugar de fala também é um discurso que... Ótimo, super link. Que ótimo, então pronto. Hoje, as vozes escutadas nas nossas sociedades são as vozes privilegiadas. Os homens, os brancos e os heterossexuais, os magros, enfim. As pessoas que estão opostas aos grupos minorizados. Minorizados são as pessoas que a sociedade subalterniza, ou seja, por exemplo, os negros. Nós somos maioria da população, mas nós somos minorizados quando a gente pensa em representação, quando a gente pensa nos poderes, que tem menos representatividade no poder político, porque no poder econômico. No número absoluto é maioria, mas no poder é minoria. Numa visão social é minorizados. E aí que entra a pergunta, lugar de fala todos temos, mas nem todos são ouvidos, nem todos têm a possibilidade de falar, nem todos têm o poder da fala, que é diferente do lugar de fala. Quem tem o poder da fala, quem pode chegar lá e falar, quem é escutado, quem é legitimado nessa sociedade. Então tá bom, chegamos num ponto que lugar de fala todos têm, eu, você, todo mundo. Eu que sou uma mulher negra, as pessoas me demarcam nessa sociedade, você é mulher e você é negra. Mas, por exemplo, um homem branco, ele acha que ele é o homem, o ser comum, o natural. Entendi. Né? Então ele não se demarca também nessa sociedade. Eu sou homem e sou branco. Logo, o lugar de fala é esse homem branco se entender como parte e eu como parte também. Porque dessa forma a gente não hierarquiza as falas. Então, um homem branco, ele também tem um lugar de fala, mas Sim. Lugar de fala de um homem branco. E o que acontece na nossa sociedade? A gente fala muito pelo outro. Todo mundo tem lugar de fala, mas fale do seu lugar. Então, por exemplo, você quer falar sobre negritude? Fique à vontade, Caio, mas fale enquanto homem branco. Tá. Eu quero falar sobre LGBTQIA, fico à vontade, mas falo enquanto uma mulher hétero. Eu falo do meu lugar, eu falo de como que eu interfiro nessa sociedade, como que eu interfiro nesse lugar de fala, como eu interfiro nessa sociedade a partir do meu lugar. Quais são os conflitos que surgem a respeito, a partir do momento que as pessoas não começam a respeitar esses lugares de fala, ou muitas vezes não conseguem nem reconhecer que isso exista? Eu acho que o grande problema é quando a gente começa a roubar o protagonismo. Roubar o protagonismo daquelas lutas ou daquelas falas. Então, por exemplo, a gente está na semana do LGBTQIA. Seria interessante que quem protagonize essa fala seja uma pessoa que tem essas vivências. Isso não significa que o outro não pode falar, mas significa o protagonismo. Se a gente não respeita o protagonismo, a gente começa por um outro problema que é a invisibilidade. Se a gente parte do princípio que uma parte da nossa sociedade tem mais lugar de escuta, é mais escutado, e se essas pessoas não se colocam no lugar de protagonizar quem tem a vivência para falar daquele tema, a gente vai começar a oprimir, ocultar, invisibilizar as pessoas que de fato vivem a pauta que está sendo discutida. E quando a gente fala protagonismo, é a respeito de um espaço na mídia? Porque tem muito esse conceito também de ser escutado efetivamente, né? Sim. E conseguir representatividade
nos espaços maiores para discutir essas pautas maiores. Eu acho que são em todos os poderes. Poder midiático, poder econômico, poder legislativo, todos os poderes. Então, um espaço na mídia, com certeza. Espaço na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores. Exatamente. Espaço no poder no banco, você chega lá e você encontra uma pessoa que tem representatividade naqueles lugares. E também nas nossas vivências, porque às vezes a gente fala muito de coisas distantes, mas é legal a gente trazer um pouquinho pra gente, trazer um pouco pro nosso redor. Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Quando você tá debatendo lá no bar com seu amigo, será que você tá falando, sei lá, sobre negritude? Você tem um amiguinho negro pra trazer ali pra esse debate? Você tem uma conversa mais heterogênea, pra você ter um debate mais plural, mais qualificado? Sim. Então, pra além da gente distanciar, trazer pra perto, assim, como que estão as suas relações pra que quando você estiver discutindo, você tenha diversidade de falas também, sabe? A gente primeiro precisa entender que racismo não é uma questão dos negros. Muito pelo contrário, é uma questão social que tá aí pra todos. Se a gente pensar quem construiu o racismo, a gente vai entender que a branquitude tem um papel fundamental. Inclusive, falar branquitude é super interessante, porque muitas vezes os brancos se sentem ofendidos com esse termo. Branquitude, mas falar sobre negritude tá ótimo, né? Todo mundo fala. Sim. Por quê? Porque tem uma palavra e não tem a outra, né? Porque sabe por que não tem a outra? Esse lugar da normalidade. O outro que é diferente. Mas não, pra mim você é o outro. E pra você eu sou o outro. Então o lugar ali, a gente tá no mesmo lugar enquanto olhar. Então o branco pode e deve falar sobre racismo, mas do seu lugar enquanto branco, a partir das suas vivências de branquitude. Por exemplo, quer falar de negritude sendo você uma pessoa branca? Fala como que os brancos interferiram nessa relação. Como que seus avós interferiram e construíram o racismo dentro de casa? Como que eram suas relações lá em casa, na sua casa? Enquanto uma família branca. Como que era a sua relação com seus pais com a negritude? O que você aprendeu dentro das suas relações sobre negritude? Isso é falar de negritude e de branquitude a partir do seu lugar. Entendi. E não, deixa eu aqui contar pra você a minha história do berimbau. Isso aqui eu já sei, deixa que eu conto, deixa que eu protagonizo. Fala a partir das suas vivências. Então, quando a gente fala de racismo, eu acho que é super importante a gente lembrar que é um problema social, que os brancos têm uma parcela constante, ainda hoje, sobre esse assunto, que eles precisam protagonizar o seu lugar enquanto branco para somar na luta contra o racismo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero saber muito aqui nos comentários como é que vocês estão lidando com esse aprendizado sobre lugar de fala, sobre protagonismo, sobre abrir mão desses poderes que a gente tem. Sobre branquitude. Sobre branquitude. Quando você se percebeu branco? Foi muito traumático. foi muito deprimente. Eu fiquei me sentindo um lixo. Falei assim, gente, eu realmente sou, tipo assim, um poço de privilégios. E aí eu parei assim, não, mas eu sempre me esforcei muito. Meritocracia existe? Não! Na verdade era tudo porque meus pais tinham grana pra me dar uma boa educação e que eu tava, tipo, debaixo de uma casa com minha água encanada e o prato de comida quente. E aí fudeu. Olha só, teremos também um vídeo Bora lá, no canal da gente. Xongânia, gente. Vai lá, um beijo pra todo mundo, obrigado pela presença. Até!